Olá pessoal, tudo bem? Conforme nós vimos, Donald Trump sofre um atentado e, pelo que se concluiu ali no mesmo dia, o responsável foi abatido e, segundo conclusões, o responsável nada mais é do que um jovem de 20 anos que teria agido como um lobo solitário. Mas, apesar disso tudo, existem várias interpretações, conforme nós podemos observar aí pelas análises jornalísticas e também geopolíticas, enfim. E, além disso, há um novo ingrediente no cenário, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos afirmando que o Irã tinha um plano de execução de Donald Trump. Que os Estados Unidos é um país rival e até inimigo do Irã desde a década de 70, nós sabemos, né? Mas, em especial, existem razões muito significativas para inimizade, especialmente de Donald Trump, em relação ao Irã. Porque, para além das disputas geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã, nós temos também uma distância de perspectiva de mundo envolvendo o Donald Trump e o Irã. O negócio ali é até pessoal, de modo que, inclusive, o Irã afirma, no caso, o governo iraniano afirma que Donald Trump é um criminoso e deveria ser julgado pelos tribunais penais internacionais, ok? Então, nós temos uma relação muito conturbada entre o Irã e o Donald Trump. Nós vamos compreender da onde vem essa intriga envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos e o Irã, país persa na região do Oriente Médio. E você que gosta de geopolítica e quer ter uma visão mais aprofundada e detalhada sobre a geopolítica do Oriente Médio, o papel do Irã naquela localidade, a disputa do Irã com a Arábia Saudita, a relação com os Estados Unidos, enfim, eu te convido para participar da comunidade geopolítica para entender o mundo. Nós teremos um evento de geopolítica entre os dias 22 e 25 de julho. Inscreva-se no evento e entre para o nosso clube do WhatsApp exclusivo. O link está na descrição do nosso vídeo. Antes de avançar, vale já mencionar que o governo do Irã negou a acusação da agência de inteligência dos Estados Unidos de que teria planejado um atentado contra o Donald Trump. Tudo bem? Então, já fiquemos atentos a isso, mas não nos estranharia, até porque na geopolítica não existe bonzinho. Nós temos o seguinte, né? O pessoal comenta bastante aqui nos vídeos que nós fazemos no YouTube, no Instagram também, enfim, geralmente tomando uma posição muito clara, muito assertiva ali, não é? E acusam, xingam, uns falam que eu defendo os Estados Unidos, outros me chamam de Rousseff, enfim, depende do vídeo, né? O fato é que não existe bonzinho, não é? Bandido e mocinho no contexto da geopolítica. Existem inimizades, jogos de interesses, ok? E alianças conforme os interesses dos territórios. Mesmo porque, para a geopolítica, não existe isso de que o país é amigo, ele é um aliado de interesse, é simples assim, né? Mas, apesar disso, as pessoas são apaixonadas, ou por um ou por outro, enfim. Fato é que Irã e Estados Unidos, voltando ao que interessa, são dois rivais importantes no âmbito da geopolítica. Os dois países, até o ano de 1979, eram aliados, importantes aliados. Aliás, era um grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, o Irã. Com a Revolução de 1979, a chegada ao poder do Ayatollah, nós teremos um rompimento de relações, inclusive naquele contexto a embaixada americana foi ocupada, enfim, nós tivemos reféns americanos durante um período por parte dos revolucionários iranianos que chegam ao poder, enfim. Então, a partir de 1979, as relações entre os Estados Unidos e o Irã simplesmente deixaram de existir, basicamente, né? E o que nós vamos ter será justamente os Estados Unidos buscando influenciar países no Oriente Médio que, em boa medida, são rivais do Irã, e o caso mais notável é o da Arábia Saudita, mas existem outros. Por sua vez, existe todo um cenário geopolítico do Irã que se opõe à influência americana e também de Israel no Oriente Médio e influencia grupos em especial, grupos especiais em países como o Líbano, o Iraque, a Síria, o Iêmen e mesmo a Palestina, perfeito? Então, os dois países têm projetos geopolíticos bem diferentes. Agora, quando o assunto é Donald Trump, em especial a figura de Donald Trump, em 2016, Donald Trump concorre às eleições. Ele escreve um livro chamado Make America Great Again, que é o slogan de campanha do Donald Trump em 2016. Naquele livro, ele vai
trazer ali, em alguma medida, o seu plano de governo. Né? Se vocês puderem ler, tiveram a oportunidade, dêem uma olhada. Dá para ler em uma tarde e meia, 2 ali no máximo, porque é um livro sucinto, linguagem bem tranquila. E um dos pontos que Donald Trump levanta no seu livro é que, se for eleito, irá romper o acordo nuclear com o Irã. Por quê? Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, junto com outros países do Conselho de Segurança da ONU, chamado P5+1, assinam um acordo com o Irã, um acordo de desenvolvimento nuclear. O Irã tem um projeto nuclear chamado Pólvoras para a Paz, desde a década de 50, inclusive com apoio dos Estados Unidos, ali com o governo Eisenhower, tal. Nós falamos já disso aqui no YouTube. E o que acontece? O Irã, então, tem um projeto nuclear de enriquecimento de urânio justamente para conseguir gerar eletricidade. Pelo menos esta é a justificativa do Irã. Mas, na década de 2000, em especial 2010, o Irã, com o seu projeto nuclear, passa a ser acusado por Israel, pelos Estados Unidos e também pela Arábia Saudita, de que estaria desenvolvendo que o seu projeto nuclear não tem fins pacíficos e apenas energéticos. E sim, o objetivo do Irã é o desenvolvimento de artefatos nucleares militares. Né? Então, o projeto iraniano não seria pacífico, mas sim seria um projeto militar, enfim, para ter bomba atômica e tal. Né? E é nesse contexto que nós temos a definição do Irã por parte dos Estados Unidos de eixo do mal. Né? E aí nós temos outros países que foram enquadrados no que se compreende como eixo do mal. É o caso do Irã, do Iraque e também da Coreia do Norte. E estes 3 países, na concepção da doutrina Bush, o governo dos Estados Unidos naquele contexto, são países que têm armamentos nucleares ou estão com projetos para desenvolverem armas nucleares, enfim. Perfeito? Então, houve a classificação do Irã como um país pertencente ao eixo do mal. Na sequência, vem o governo Obama e o projeto iraniano começa a avançar diplomaticamente, enfim, e Obama acaba, junto com o P5+1, o acordo assim, né, conhecido, que é o Conselho de Segurança da ONU, que é o caso dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, da Rússia e também da China, que assinam o acordo nuclear com o Irã, e Trump diz que, se eleito lá em 2016, ele ia sair do acordo, né? Então, fazendo muitas críticas em relação ao Irã, em especial não apenas por conta da questão nuclear, mas também por conta de desenvolvimento de mísseis dentro do território iraniano, que colocaria em perigo, segundo a concepção do governo Trump naquele momento, os aliados americanos no Oriente Médio, enfim. Perfeito? Então é este o contexto. Donald Trump foi eleito e ele levou adiante uma série de medidas contra o Irã. Né? Uma delas foi justamente sair em 2018 contra o acordo nuclear. Perfeito? Então nós temos um rompimento de relações, Estados Unidos e Irã lá nos anos 70, enfim, 79, a partir da Revolução. Na década de 80, os Estados Unidos apoiam o Iraque na guerra contra o Irã, enfim, é um histórico de divisão política, ok, entre Estados Unidos e Irã, bem significativo, não é? E na década de 2010, 2016, Trump é eleito, 2018 ele sai do acordo, ok? O Irã acusa os Estados Unidos de que não dá para confiar na política americana, porque, hora em vez, um governo faz uma coisa, o outro faz outra, enfim, e ficou nisso. O Irã tem o que se compreende ali como financiamento do eixo da resistência, certo? E, eventualmente, o Irã, financiando grupos de mobilização no Iraque, estavam atacando a embaixada dos Estados Unidos no Iraque em dezembro de 2019, lá no dia 30 de dezembro. No dia 3 de janeiro, nós tivemos que os Estados Unidos executaram contra a vida do general Qassem Soleimani. Então, segundo a perspectiva dos Estados Unidos, governo Donald Trump ainda, o assassinato do Qassem Soleimani é o assassinato de uma inteligência iraniana que trabalha no Oriente Médio articulando forças militares e geopolíticas contra os Estados Unidos e estaria por trás de atentados contra a embaixada americana no Iraque. E por isso ele foi executado. Né? Só que o Qassem Soleimani é uma das figuras mais proeminentes, uma das mais importantes figuras na história das guardas revolucionárias do Irã e, consequentemente, é uma autoridade militar importante para a geopolítica do Irã na região e foi uma perda considerável para o Irã, não apenas em termos humanos, não é, mas em termos simbólicos. Né? Então nós tivemos um rompimento de relações mais profundo ainda naquele momento, certo? E, desde então,
as situações, as relações entre os Estados Unidos e o Irã simplesmente degringolaram, morro abaixo, e não há como nós vamos dizer, não existe um caminho que aproxime os dois países hoje. E, sobretudo quando olhamos o governo Donald Trump, que tentou costurar acordos para Israel ter relações normalizadas no Oriente Médio. A gente viu o Acordo de Abraão, a aproximação de Israel com o Marrocos e também com o Sudão, e, claro, os dois países ali do Oriente Médio, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, que normalizam relações com Israel, enfim, né? E o Irã, por sua vez, arquirrival do território de Israel também, conforme sabemos. Então, o que nós temos é um longo histórico de tensões e conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã, conforme sabemos, e não estranharia o Irã ter um plano de executar Donald Trump, de assassiná-lo e assim por diante, ok? Não nos estranharia olhando para todo esse histórico de relações internacionais, porém, repita-se, o Irã simplesmente nega a afirmação da Agência de Segurança dos Estados Unidos. A grande pergunta que nos fica é quem está falando a verdade? Porque é um assunto muito sério, esse me parece, né? Se você chegou até aqui, eu reitero o convite, venha fazer parte do Território Geopolítico, ok? Do nosso grupo específico de debate de geopolítica todos os dias, certo? E das aulas, da sala de guerra, todo dia analisando, toda semana analisando um assunto em profundidade da geopolítica e assim por diante. No mais é isso, bons estudos e conforme sempre digo, respeito à geografia, deixa o like, compartilhe esse vídeo, até mais, tchau pessoal!